bem-vindo ao Guia do Reino. Hoje vamos trazer uma das casas mais antigas de Westeros. Afinal, o que você sabe sobre as tradições da casa Stark? Para começar, a casa dos Stark, na verdade, é Winterfell. Então, qual a origem desse nome? E qual o motivo de construir uma fortaleza onde basicamente é frio o tempo todo? Vamos lá. Há cerca de 8.000 anos antes dos eventos principais de Game of Thrones, ocorreu um inverno rigoroso que durou uma geração inteira. Ou seja, não havia luz do sol, era frio e escuridão ao mesmo tempo. E, junto com esse evento, surgiu também os caminhantes brancos que atacaram todos que estavam em Westeros. Mas isso é história para outro vídeo. E quando os caminhantes brancos foram contidos, Brandon resolveu erguer a Grande Muralha para proteger o continente e também construiu Winterfell para ser a fortaleza que o norte precisava. Então, Winterfell nada mais é do que a casa dos Stark, e apesar de ficar no norte, é bem distante da Muralha de Gelo. Para ter uma noção, é cerca de 3 semanas de viagem a cavalo. Mas e o nome, o que significa exatamente? Antes de continuar, deixe seu like e se inscreva no canal para mais conteúdo como esse. Bom, o nome vem da palavra austero, né? Que é uma característica dada a alguém que seja rígido, inflexível ou uma pessoa mais séria e simples. E isso era exatamente o que Brandon representava. Na verdade, o ambiente, o clima determinava que as pessoas fossem assim naquela região, e Brandon, o construtor, era sinônimo disso tudo. E a partir desses eventos, as histórias e contos vão sendo repassados de geração em geração até chegar nos tempos das crônicas. E com isso nasce uma das principais frases no início da série, que é "O inverno está chegando", que é o principal lema da casa Stark. Muita gente se confunde e acha que aquela outra frase, que é "O norte se lembra", é o lema dos Stark, mas não é verdade. Essa frase é apenas um ditado popular no norte de Westeros, inclusive de outras casas, mas, claro, fica muito conhecido na série pelos Stark, principalmente pela Arya Stark, pois carrega um tom de vingança ou justiça. Mas essa frase também remete à lealdade e aliança, e quando usavam essas palavras era para dizer que a promessa ia ser cumprida independente do tempo que levasse. A Gelo era uma espada imensa, mas muito leve e afiadíssima. A lâmina foi adquirida 400 anos antes das crônicas por meio de compra no Império de Valíria, ou seja, era uma espada de aço valiriano. E geralmente ela não era utilizada em batalha, mas sim em cerimônias ou julgamentos. E infelizmente o destino dela foi determinado quando Ned Stark foi capturado pelos Lannister e executado. Com isso, Tywin Lannister usou o aço valiriano da espada para fazer 2 espadas menores de uma mão, que se chamam Cumpridora de Promessas, que está nas mãos de Brienne, e Lamento da Viúva, que permanece na Fortaleza Vermelha. As tradições dos Stark eram muito sobre dever e honra. Por exemplo, quando o inverno chegava forte e a comida ficava escassa, os mais velhos saíam para caçar. Mas, no fim, não era bem uma caça, e sim uma forma de morrer na neve para proteger as mulheres e os mais jovens da fome. Outra tradição é que sempre deve haver algum Stark para governar o Winterfell. Era uma espécie de proteção mística. Caso não houvesse um Stark, a casa cairia em ruína. Outro costume era que os reis ou lords de Winterfell não possuíam carrasco para executar uma sentença. Sempre que existia essa necessidade, o próprio governante que executava. E isso fica claro no início de Game of Thrones, quando Ned profere a seguinte frase: "O homem que passa a sentença deve puxar a espada". Essas eram as principais tradições dos Stark, mas fique à vontade para comentar se eu esqueci de algum. E claro, o brasão dos Stark era um lobo cinzento. Isso se deve pelas histórias de que alguns Stark teriam uma certa conexão mística com animais, incluindo
lobos gigantes que viviam nas florestas do norte, são os chamados wargs. E, na verdade, esse dom não era só dos Stark, mas de alguns nortenhos. Outro motivo é que o lobo gigante representava resiliência perante os invernos brutais da região. E por isso os Stark adotaram esse símbolo, sendo o seu brasão. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Não esqueça de se inscrever no canal. Até a próxima!